como entender a Bíblia. Esse é o vídeo que eu estou fazendo eu vou trazer uma explicação muito simples, de uma maneira bem didática, para você entender a respeito desse livro maravilhoso, esse manual da vida, tá? Aqui esse vídeo vai ser um bate-papo, é a maneira como eu explico para os meus alunos, nas minhas aulas, na minha mentoria, nos meus cursos, tá bom? Só que assim, você compreender como que a Bíblia é corretamente dividida, setorizada, faz toda a diferença. Toda a diferença. Você vai ver nesse vídeo, tá bom? Eu posso usar qualquer tradução. Eu não recomendo uma tradução específica, porque todas contêm erros de tradução, infelizmente, tá bom? Algumas mais tendenciosas do que outras terrivelmente erradas, mas é isso aí, é o tempo que a gente vive, tá? Mas, por outro lado, a gente tem acesso a muitas ferramentas de pesquisa que você pode se aprofundar mais no sentido do texto, dos versos, das palavras. Então, eu recomendo mesmo que você faça isso. Utilize a tradução da Bíblia que você tiver disponível e vai atrás das ferramentas online gratuitas para você se aprofundar no texto, tá bom? Então, eu posso usar uma versão comum, NVI, Ferreira de Almeida. Eu prefiro as traduções direto do hebraico, do aramaico, né? Porque eu já estou mais habituada, mas você pode começar com qualquer uma que você tiver na sua casa com você, tá? Então, é errado você dividir a Bíblia em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Por quê? Primeiro, quando você fala Antigo Testamento, de uma certa maneira você está depreciando a primeira parte da Escritura, e eu vou falar para você que é a porção mais importante e mais reveladora que você pode ter nas Escrituras. É justamente o começo, tá? Olha só que coisa, né? Será que tem alguma artimanha do inimigo para cegar o entendimento das pessoas? Será? Sim, pois é, tem, tá? Deixa eu até aqui, eu peguei uma escritura para mostrar para vocês. Então, a divisão Antigo e Novo Testamento está errado. Qual que é o jeito certo? O jeito certo é Pentateuco, eu peguei aqui, Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Aí você tem a parte intermediária das escrituras, que você vai ter profetas, salmos, reis, crônicas, provérbios, livro de Jó, tá bom? Essa é a parte intermediária. E você tem a última parte, que é chamado de Novo Testamento, que é a Nova Aliança, que está aqui, ó, que é a partir dos evangelhos. Então, vou mostrar essas 3 partes para você. Estou falando que o vídeo está no improviso hoje. Você tem essas 3 partes, olha só que coisa. Veja a diferença. Então, a parte intermediária a gente tem essa porção maior. Por que divide em 3 partes? Porque é uma premissa bíblica de que todo fato, para ser tido como verdadeiro, para uma verdade ser estabelecida, você precisa de 2 ou 3 testemunhas, certo? Onde mais que a gente ouviu isso? A gente ouviu do próprio Mashiach, Jesus, falando que onde houverem 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estará. E a gente sabe que ele é a verdade, o caminho e a vida, certo? É incrível como ele se coloca na posição do texto, da palavra, porque ele é a palavra viva, ele é a palavra que se fez carne. Olha como é profundo, tá? Significa que, quando a gente tem essas 2 porções aqui, a parte intermediária dos profetas e a aliança renovada, são 2 testemunhas da primeira porção, que é o Pentateuco, que recebe o nome de Torá. Então, esse Pentateuco é de Gênesis a Deuteronômio, é a Torá. Mas o que é Torá? Torá é uma palavra em hebraico que significa instrução. Eu ia falar lei. Não, é instrução. É traduzido como lei, mas significa instrução. E o que tem lá? Tem estatutos, mandamentos e juízos. Juízos para julgamentos
Estatutos são ordenanças para comemorações, ritos litúrgicos e tal. Em geral, estatutos, eles são suprarracionais. Eles estão além do nosso entendimento. Então, nem tenta decifrar muito, porque está além da nossa capacidade. E os mandamentos aí afetam várias áreas da vida, desde relacionamento interpessoal, questões de território, compra, venda, casamento, nossa, um monte de coisa, tá bom? E significa que todo o texto de Gênesis a Deuteronômio é essa lei, é essa Torá? Não. Os mandamentos, as instruções, elas estão ao longo do texto. Por exemplo, crescei e multiplicai-vos, é um mandamento. Honrar pai e mãe, é outro mandamento. Aí a gente aprende assim, então os mandamentos são os 10 mandamentos que está lá em Êxodo 20? Não. Na verdade, o que foi computado foram 613 mandamentos que um sábio judeu, ele listou, ele fez o estudo lá dos 5 primeiros livros e ele listou, ele destacou esses mandamentos, fez uma lista, que somaram 613 mandamentos. Mas também é sabido que no Novo Testamento, na Nova Aliança, existem mais instruções, mais mandamentos do que os 5 primeiros livros. Pois é, muita gente não sabe disso, mas é verdade. E por que o nome é Nova Aliança, Aliança Renovada? No hebraico, Brit Hadashah. Porque a primeira aliança, o primeiro pacto, que é a lei, a Torá, que foi dada lá no Monte Sinai para o povo, ela instituía o sacrifício de animais para expiação dos pecados, certo? Entre outras coisas. Quando vem Jesus, o Cordeiro de Elohim, ele é o Cordeiro de Elohim, ele é o Cordeiro de Deus, certo? Então, ele é a oferta perfeita do sacrifício derradeiro para a expiação dos pecados de toda a humanidade. Por isso que os sacrifícios cessam com ele, com a morte dele, e aí depois ele ressuscitou, subiu aos céus, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e vai voltar. Entendeu? Então, a aliança renovada é porque quando vem o Cordeiro perfeito, ele inaugura uma nova visão sobre o pacto, uma nova visão sobre o contrato, tá bom? E é aí que a gente vê que é um completo absurdo e um sinal de grande ignorância quando se ensina que a lei foi abolida, porque é impossível a lei ser abolida. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus, o Cordeiro de Deus, de Elohim, ele é a lei em carne. É impossível a lei em carne abolir a própria lei. É absolutamente impossível. Ele foi o único, e ele é o único capaz de cumprir todos os mandamentos, todos os preceitos com perfeição. Por quê? Porque ele é o único perfeito. Nenhum ser humano consegue. Então, você vê um monte de sábio, os praticantes do judaísmo, né, em Israel ou mesmo em outros países, toda aquela rigidez, e a sua salvação não vem pelas obras, né? Vem pelo testemunho do sangue do Cordeiro. Mas nenhum deles consegue cumprir tudo, porque nós somos seres humanos, nós somos fadados ao erro, tá? Então, aqui, quando você tem a parte de profetas, a parte intermediária, e a aliança renovada, testemunhando a respeito do Pentateuco, tudo é repetido na aliança renovada e na parte intermediária, nessas duas partes. Tudo da Torá, dos mandamentos, é repetido nos evangelhos. Praticamente tudo que o Mashiach falava, que Jesus falava, ele estava citando a Torá. Tudo. Ele vivia e ele cumpriu cada um dos mandamentos. E cumpriu, inclusive, diversas profecias dos profetas. Outras ainda estão se cumprindo e ainda irão se cumprir. Mas
ele foi cumprindo o texto, a palavra, a cada passo, a cada dia que ele esteve aqui na Terra, tá bom? E quando você tem essa forma de enxergar a Bíblia, fica muito mais simples, porque eu já ouvi pessoas que têm vivência na igreja, na religião, e têm já uma intimidade em manusear a palavra, o texto bíblico. Essas pessoas, muitas, eu sei porque eu já ouvi isso, elas não sabem o que fazer com o Antigo Testamento, não sabem o que fazer com isso, né? Parece que é apenas uma narrativa de histórias assim fantasiosas, né? Parece que é coisa de ficção. E aí o texto ele entra em descrédito, porque a pessoa não consegue ligar aquilo, né? E uma outra coisa, muitas das confirmações e informações que a gente tem na Aliança Renovada, no Novo Testamento, eles foram extraídos de livros que hoje são chamados de apócrifos, que são livros que não estão inseridos nesse conjunto Bíblia, no cânon Bíblia, tá? É a literatura chamada apócrifa, que é uma literatura que não é considerada confiável e tudo mais, só que ela é tão confiável que os apóstolos citaram essas escrituras porque eles estudavam essas literaturas. Homens como o profeta Daniel, muito do conhecimento dele você vai ter acesso em livros que muitas vezes você nem ouviu falar, são livros apócrifos, o livro de Jubileus, os livros de Enoque, o livro de Yachar, que é o livro do justo, vários evangelhos, Apocalipse de Baruch, Apocalipse de Moisés, Testamento de Moisés, tem um monte de livros apócrifos que eles complementam e foram base para os conhecimentos dos apóstolos, dos discípulos, tá? E, inclusive, a literatura judaica, que é muito rica, né? Então, você tem os estudos, tem o Talmud, a Mishnah, e você tem todos esses textos que eles foram base de estudo para todos os grandes homens que nos ensinaram e que testemunharam Jesus na Terra, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ficado fácil de você entender, foi sem roteiro, sem plano, foi só mostrando a divisão das escrituras e por que é que o Pentateuco, a Torá, é essencial para a sua compreensão de todo o texto e é importante também para você manter forte o seu testemunho do próprio Jesus. Você não pode desprezar o Antigo Testamento, tá bom? Na verdade, tudo que está na Escritura, em todos os livros da Escritura, está explicado logo no primeiro livro, em Gênesis. É uma loucura, o texto é maravilhoso, ele é vivo, e ele está sempre disposto a ensinar a gente, ele está sempre disponível para ensinar, enquanto a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ainda estiver na Terra, tá bom? Um grande beijo, shalom, e obrigado para você que ficou até aqui. Tchau, tchau.